Olá, pessoal, professor Haroldo Queiroz. Nessa nossa aula, a gente vai continuar estudando os argumentos contrários e favoráveis à aplicação do acordo de não persecução penal aos crimes militares. E a gente tem usado a cor vermelha, plano de fundo vermelho, para destacar os argumentos contrários, e o plano de fundo azul para destacar os argumentos favoráveis, tá? Retomando então o nosso estudo, princípio da obrigatoriedade da ação penal militar. Um argumento contrário seria o seguinte: olha, o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade previsto no artigo 30 do CPPM, eles impedem a aplicação do NPP na Justiça Militar. Eu reproduzi aí artigo 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver A, prova do fato, que em tese constitua crime, B, indícios de autoria. Então, para aqueles que entendem inaplicável a NPP, por conta do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Diferentemente lá do Código de Processo Penal comum, aqui tem uma regra de obrigatoriedade, expressa pelo verbo, né? Deve ser apresentado. Por sua vez, a gente tem aqui, e aí eu deixei no material de vocês também, o seguinte: olha, o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele foi mitigado pela própria Constituição Federal, lá no artigo 98, inciso 1º. Outras leis, 9.099, 9.430, 12.529, 12.850, as resoluções do CNMP e a própria lei anticrime, né, chamada lei anticrime, lei 13.964/2019, eles mitigaram essa obrigatoriedade da ação penal. E essa obrigatoriedade da ação penal sequer tem assento constitucional, tá, pessoal? Ela tem assento no nível de legislação ordinária, mas outra legislação ordinária pode vir dispor de forma contrária, tá? Francisco de Cerro Barros, na sua obra sobre a NPP, obra muito boa da editora Mizuno, ele nos diz o seguinte: olha, o artigo 30 do CPPM, princípio da obrigatoriedade, não foi recepcionado pela Constituição Federal por negar a independência funcional dos membros do Ministério Público. Está aí uma posição na doutrina do Francisco de Seu Barros. Princípio da especialidade. Ele pode ser utilizado, ele tem sido muito utilizado, principalmente na jurisprudência, para afastar a aplicação do ANPP. O princípio da especialidade, segundo Eduardo Rodrigues Barcelos, vai dizer o seguinte: afasta a incidência de hipóteses de causa extintiva da punibilidade não prevista no arcabouço normativo castrense. O ANPP, quando integralmente cumprido pelo investigado, gera uma nova causa de extinção da punibilidade que não é prevista na legislação penal militar. Pessoal, só uma pausa aqui. O que tem sido muito comum de ser verificado na própria jurisprudência do STF é afastar o princípio da especialidade e aplicar regramentos previstos no próprio Código de Processo Penal comum por aquela determinada norma ser mais garantidora de direitos, estar mais consentânea com a ampla defesa e contraditório. O interrogatório do acusado, por exemplo, se a gente abre o Código de Processo Penal Militar, a gente vai ver que é o primeiro ato da instrução processual criminal oral. E na prática é assim? Não. Na prática, ele é o último ato. Por quê? Porque o STF entendeu que, embora expressamente previsto como primeiro ato, está mais consentâneo com a ampla defesa e contraditório que esse interrogatório seja feito ao final da instrução processual criminal oral, tá? Resposta à acusação. Há muito tempo, a Justiça Militar rechaçava a resposta à acusação porque não tinha previsão expressa no CPPM. O STF, se debruçando sobre a temática, entendeu que deve ser aplicada a resposta à acusação, que está prevista só no CPP comum, ao Código de Processo Penal Militar, ao processo penal militar, tá? Então, a gente tem aqui também um posicionamento do Jorge César de Assis. Jorge César de Assis diz o seguinte: olha, a partir da 13491, esse caráter castiço da justiça militar, ele perde um pouco esse caráter. Por que que perde um pouco esse caráter? Porque a partir da 13491, crimes que não estavam previstos para serem processados e julgados na justiça militar vão poder sê-lo, como eu já citei aqui, crimes vexatórios, crimes
de tortura, abuso de autoridade, racismo, crimes previstos na legislação penal extravagante ou na legislação penal comum, que outrora não eram da nossa competência, agora são. E aí o Jorge César de Assis diz exatamente isso, que esse caráter castiço foi perdido pela 13491, tá? Mais à frente a gente vai ver um julgado recentíssimo do STF falando justamente sobre essa questão do princípio da especialidade e a possibilidade de afastá-lo, inclusive, em determinadas hipóteses, tá? Vamos avançar então. Vedação de aplicação da Lei 9.099 de 95. Esse aqui, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu achava um dos argumentos mais difíceis de se combater, de contra-argumentar. Realmente, o ANPP, ele, por exemplo, ele é permitido nas penas mínimas inferiores a 4. Já lá na 9.099, eu tenho um lapso menor, né? Eu tenho ali os crimes até 2 anos, se for para suspensão, a pena mínima de 1 ano, enfim, tem um tratamento mais favorável. E se esse tratamento existe lá e é vedado pelo artigo 90A, Lei 9.099, por que razão eu aplicaria o ANPP, que em tese é um instituto que pega não só os crimes de menor potencial ofensivo, como também de médio potencial ofensivo? Então, efetivamente, esse era um argumento muito sedutor. Eu vou fazer a leitura aqui dos autores. O Instituto da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, artigo 90A da 9.099, e tais regimes jurídicos são direcionados para crimes de menor potencial ofensivo. Então, o que dirá um ANPP disciplinado pelo 28A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099? É um argumento bem sedutor. Para contra-argumentá-lo, a gente, estudando o tema, a gente entende o seguinte: olha, o artigo 28A do CPP, diversamente do 90A, da Lei 9.099, não afastou os delitos militares. A gente já estudou isso aqui, né? Não tem no parágrafo 2º do artigo 28A uma vedação à aplicação do NPP aos crimes militares. E eu reforço com vocês, antes da inserção do 90A na Lei 9.099, vedando a aplicação dos seus institutos benéficos na Justiça Militar, ou melhor dizendo, aos crimes militares, o STF chancelava essa possibilidade de aplicação. E a gente teve uma decisão do Pleno, obter dicto, né, dito de passagem, entendendo ser inconstitucional o 90A em relação ao civil processado por crime militar. E aqui, lógico, eu tenho que abrir um parêntese, né? Civil na Justiça Militar da União, porque a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal não processa civil, só processa e julga, bombeiros militares e policiais militares. Então, com relação ao civil, quando eu estou tratando de civil praticando o crime militar, eu estou tratando necessariamente de justiça militar da União. Ah, não, mas ele era militar ao tempo do fato e depois, por algum motivo, ele retornou à vida civil. Esse vai poder ser processado, julgado regularmente, porque ao tempo do fato ele gozava do status de militar. Eu olho para o civil no momento do fato, tudo bem? Então vamos lá. Só voltando aqui, pessoal, se foi uma política criminal vedar os institutos benéficos na 9.099 aos crimes militares, me parece que também é uma opção político-normativa legítima nesse momento, passados quase 20 anos, 2 décadas, do legislador entender que seria possível a aplicação do ANPP aos crimes militares. É uma leitura que se faz também, tá, na doutrina. Agora, a gente tem um aqui também que é bastante sedutor, que é com relação à justificação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.964 de 2019. Eu vou aqui citar um trecho de um julgado do TJM de São Paulo: necessário estudar a verdadeira origem da nova lei, ou seja, o PL 10372. Este sim, estacionado em berço constitucionalmente originário. Essa parte que eu quero destacar, tá? Transcrição do ofício do presidente da comissão, ministro Alexandre de Moraes, do alcance da nova lei.
E aí, lá nesse ofício está previsto expressamente, a gente não tem como brigar com o ofício, está escrito: excluem-se da proposta, ou seja, do PL, do projeto de lei, os crimes de competência dos juizados especiais criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometido por funcionário público contra a administração pública. Isso está previsto lá? Está previsto sim, pessoal. E aí, tem saída? Tem, pessoal. O que acontece? Esse PL, ele foi um dos projetos que deu origem à Lei 13.964, mas não foi o único. Se de um lado a gente tinha um projeto chamado Projeto Alexandre de Moraes, de outro a gente tinha um projeto chamado Projeto Moro. E esse grupo de trabalho que eu comentei com vocês na Câmara, ele analisava os dois projetos, verificava o que tinha de melhor nos dois e sugeria a redação, tá? O que aconteceu lá? Por que eu falo que não tem como brigar com o ofício, com o que está efetivamente escrito, mas eu posso entender que houve um erro material no ofício? Na justificação que foi apresentada, constou que os crimes militares estavam excluídos da proposta. Mas no texto do projeto, então, vejam, eu tenho um ofício que encaminha dizendo que eu vedei para crime militar. Mas no texto do projeto eu coloco lá um parágrafo dizendo, olha, só não vai caber NPP se o crime for praticado por militar e isso vai afetar a hierarquia e disciplina. Isso era um regramento que tinha também na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje nem tem mais, tá, pessoal? Mas já teve esse regramento. Olha, para o crime praticado por militar, só vou aplicar se não afetar a hierarquia e disciplina. Então, aqui, isso tem sido reproduzido na jurisprudência, que o ofício deixa claro que não se aplica o crime militar. Na verdade, pessoal, houve um erro material na justificação e não no projeto de lei, no texto do projeto de lei, tá? E esse erro material pode ser reforçado porque lá na justificação diz que exclui os crimes da competência dos juizados especiais criminais, que eles estariam excluídos do ANPP, embora no texto há uma redação um pouco diferenciada, tá? A questão dos crimes cometidos por funcionário público também, contra a administração pública. Então a gente pode ver que há uma colidência entre justificação e texto efetivamente apresentado, principalmente no que a gente está tratando aqui, de crime militar. Lá, nesse PL, constou que caberia a NPP, desde que não afrontasse crime esse praticado por militar, desde que não afetasse hierarquia e disciplina. Tudo bem? Então vamos lá. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Último tópico que a gente vai ver aqui nesse bloco. Instaurado, admitido, incidente de demandas repetitivas para tratar justamente disso. Cabe a NPP na justiça militar, aos crimes militares? Cabe para o civil? Suspensão condicional do processo, discutiu-se nesse incidente também, é possível? A Corte se debruçou sobre o tema e decidiu, fixou uma tese. O ANPP, previsto no 28A do CPP, e o sursi processual, e aí, para alguns, essa nomenclatura não seria melhor, né? Porque a suspensão condicional do processo tem uma origem direito americano, não seria franco-belga, enfim, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, não se aplicam na Justiça Militar da União, independente da condição de civil ou de militar do acusado, decisão por maioria. Essa foi a tese fixada, decisão por maioria. E eu já adiantei para vocês, né? Foi 7-7. Só desempatou 8-7 com o voto do presidente. E aí a gente vai chegar lá. Vamos fazer. Então, vamos fazer a análise do que está aí no material de vocês. Por maioria, determinar que não tem cabimento o Instituto da Suspensão Condicional do Processo aos investigados, acusados, militares ou civis, no âmbito da JMU, em virtude do disposto no 90A da Lei 9.099. E aí, na sequência, em seguida, pelo critério de desempate, na forma de 69, parágrafo único, inciso 2º do regimento interno do STM, bem como a aplicação das outras normas, o ministro-presidente proclamou decisão para, por maioria, dar provimento ao IRDR. Então, o que aconteceu? 7-7, presidente votou, desempatou pela não aplicação. Foi isso que aconteceu, em consonância já com uma súmula, com o enunciado sumular número 18 do STM. Fixou ainda
que essa tese deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso, tanto no primeiro quanto no segundo grau da JMU, e isso eu mencionei para vocês, Justiça Militar da União, primeira instância, formada ali por magistrado togado, né, juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, e os órgãos colegiados, Conselho Especial, Conselho Permanente de Justiça, segunda instância, STM. Isso obriga, uma vez transitado e julgado o RDR, vai obrigar a Justiça Militar da União e não as justiças militares estaduais, embora haja certo um poder argumentativo, persuasivo, mas não tem caráter vinculante, não vincula as justiças militares estaduais ou do Distrito Federal, tá? O que eu destaquei aqui nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Militar? O Ministério Público Militar, ele destaca diversos pontos, eu realcei alguns e falo o seguinte, olha, cabe recurso extraordinário com efeito suspensivo dessa decisão, por qual razão essa tese já vai ser imediatamente aplicada? É um argumento trazido pelo Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, no que se refere ao desempate, também se insurge, fala, olha, no sistema jurídico brasileiro, era a de que discussões dessa natureza, liberdade, havendo empate do órgão julgador, se proferisse decisão mais favorável ao réu ou paciente. Ou seja, empatou, eu tenho que, o presidente deveria declarar a posição mais favorável ao investigado, ao acusado, e não foi o que efetivamente ocorreu. Destaca o Ministério Público Militar que isso vai de encontro, inclusive, ao próprio regimento interno do STM, que lá no 69, parágrafo único, inciso 1º, vai tratar de matéria criminal, habeas corpus, e vejam, RDR, ele é um instituto que veio do processo civil, aplicado por analogia na Justiça Militar da União. Agora, o que estava se discutindo? O que se discutia ali? Inclusive, qual era o processo paradigma? Era um habeas corpus, a matéria era criminal. Então, entendeu o MPM que não poderia ter o presidente desempatado e desempatado para piorar a situação do réu paciente, votando pela não aplicação do NPP. A NPP, que uma vez cumprida todas as condições, é uma causa distintiva da punibilidade. Então, entendeu ali o Ministério Público que não foi a mais acertada, data vênia, como está prevista aí na manifestação, não foi mais acertada essa decisão, tá? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Na sequência, eu vou trazer alguns julgados do STF sobre esse tema. O STM tem um posicionamento muito sólido pela não aplicação. A gente vai ver o que pensa o STF e a gente vai ver uns gráficos, um material que eu extraí da obra da doutora Adriana Kinoshita, colega de tribunal também. Ela é a tese de doutorado dela e, inclusive, ela lançou uma obra justamente para tratar sobre esse tema, a NPP na Justiça Militar da União. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Fico por aqui, forte abraço, bons estudos!